Boa tarde, flor desta linda tarde. Aqui nós começamos mais um dia no Portal da Cura. Batu, Portal da Cura, esse programa que te convida todos os sábados, sempre para uma conversa mais suave, uma conversa mais leve sobre autoconhecimento e cura. E hoje o nosso assunto vai ser muito bom. É um assunto que está todo mundo precisando um pouquinho, que é meditação. Vamos discutir também o quanto a gente está precisando e como a gente vai aplicar isso na nossa vida. Eu sou Patrícia Kovacic, falo aqui através das ondas da nossa querida Vibe Mundial, que fica aqui em São Paulo. Hoje eu conto com o apoio técnico do Jean, queridíssimo Jean. Obrigada a você, Jean, e obrigada a você também, ouvinte, que está aqui todos os sábados me acompanhando, utilizando dessas informações, e eu sei também que compartilhando muitas dessas informações. E é esse o nosso objetivo, é cada vez levar essas palavras cada vez mais à frente. A gente nunca sabe quem nós podemos tocar ou quem de fato precisa daquele tratamento ou daquela reflexão que a gente pode levar e contribuir a cada sábado. Eu tenho recebido muitas ligações e perguntas sobre uma técnica específica, que eu falo muito, que ela é muito querida e ela é o motivo até de nós estarmos aqui, que é o método Kovacic. Para você, ouvinte, que ainda não ouviu falar ou que está chegando aqui nessa conexão agora, eu sou voluntária a minha vida inteira, eu digo, junto com a minha família, de uma técnica maravilhosa, específica para tratamento de câncer. É um tratamento natural e a gente chama de método Kovacic. As ligações que eu tenho recebido são: Patrícia, eu escutei um programa, tal dia, um depoimento de um paciente, ou um terapeuta contando da sua vivência, e eu achei maravilhoso. Como eu posso fazer para indicar para uma pessoa querida, uma pessoa amada, ou até mesmo eu iniciar esse tratamento? Então, eu queria aqui falar para você o caminho mais uma vez. O site da associação, onde você encontra todos os pontos que estão treinados e habilitados a utilizar essa prática, é www.aemk.org.br. Então, o AEMK é de Associação Estevão e Maria Kovacic. Estevão foi o cientista que desenvolveu essa técnica, então é Estevão Kovacic o nome dele. E aqui a gente gosta de lembrar sempre que dentro desse nome que leva a associação, o Estevão ele representa a ciência e a Maria representa o amor. Então, os dois têm que andar juntos para que a gente possa evoluir tanto fisicamente quanto moralmente nesta vida. E aqui também está esse chamado, esse convite para nós estarmos juntos aqui nesta tarde, para nós melhorarmos e evoluirmos sempre juntos. E o segundo ponto que eu queria colocar, que também me questionaram, é: Patrícia, algo que você fala muito, e eu sinto também, ao assistir os depoimentos de tratamento do método Kovacic, de pacientes, ou visitando o ponto, eu sinto muito nascer a fé e a esperança, que são sentimentos maravilhosos. Esse tratamento, ele é científico ou tem algum cunho ou relação com religião? Então, aqui eu digo mais uma vez e deixo claro, é um tratamento científico, tá bom? Ele tem base científica e toda uma pesquisa elaborada. Então, permita-se ouvir e permita-se viver ele cada vez mais, tá bom? Que ele possa ajudar muitas pessoas. Não comento, eu sempre esqueço, é um tratamento gratuito, tá? Então, ele é fornecido por voluntários numa rede do Brasil inteiro. Mas, vamos lá, eu vou deixar meu contato aqui para você, caso você tenha ainda dúvidas sobre isso. O meu DDD é 11 e meu telefone é 95595-5465. É 955955465. Para você que está aí no Facebook conectado conosco, também minha gratidão e meu beijo. Manda aqui sua resposta, seu comentário, aqui para dividir aqui esse momento com o nosso convidado, que é o Dr. Fernando Binardi. Binardi, certo? Ok. Ele é médico, homeopata, psicoterapeuta e gerontólogo. Ele tem um trabalho todo dedicado e voltado mais atualmente à meditação. E ele vem aqui hoje trazer um pouco do conhecimento, da experiência dele e para aproximar essa técnica da nossa vida, desmistificar um pouquinho tudo que a gente coloca de bloqueios e empecilhos para iniciar essa caminhada, que eu acho que é o grande desafio, na verdade. A gente coloca tudo como muito difícil, muito distante e nunca começa. E a gente precisa sempre dar o primeiro passo a esse caminho. Então, muito obrigada por ter vindo, Dr. Fernando. É minha. Obrigado por dividir esse tempo, aceitar o convite de estar aqui conosco, com o ouvinte da Vibe, que tem tido uma resposta muito positiva.
Mas vamos direto, então, para a meditação. Nunca foi tão conversado e cogitado sobre a importância da prática da meditação. Então, eu acho que eu queria que nossa conversa começasse dessa forma simples, né? Qual que é a importância, ao seu ver e a sua experiência, da meditação na vida do ser humano em si? Bom, então, primeiro, enorme gratidão de poder estar aqui, né, com os seus ouvintes. Espero que a gente possa contribuir de alguma forma, né? Na verdade, acho que um breve histórico é o seguinte: eu me formei, né, na Escola Paulista de Medicina em 1980, no século passado, e daí por volta dos anos 90, 95 mais ou menos, fui chamado pela reitoria da época para trazer a homeopatia para dentro da Escola Paulista de Medicina. E nessa ocasião comecei, né, fui acolhido pelo então setor de geriatria e gerontologia, porque é nessa fase da vida que a medicina convencional começa a se mostrar insuficiente, né? Nas fases de vida, né, da infância, juventude, até o adulto, onde normalmente a pessoa procura assistência médica tendo um problema, tendo uma doença, o medicar, né, o remediar, costuma dar algum resultado. Nem sempre o melhor, mas dá um bom resultado. Entretanto, à medida que a longevidade, à medida que o tempo de vida das pessoas foi aumentando, o que a gente constata? Que hoje não é incomum você encontrar um idoso, uma pessoa com 60 anos ou mais, que é isso que se define, né, cientificamente uma pessoa idosa, com 4, 5, 6, 10 diagnósticos. E cada diagnóstico demanda um tratamento medicamentoso. Então, o problema que surgiu na então clínica médica era como é que a gente faz com uma pessoa que precisa de 10, às vezes 20 comprimidos diferentes por dia, né? Porque esse é o raciocínio. Sim, E nessa ocasião, a Unifesp estava fazendo uma pesquisa que está em curso até hoje, né? Já tem mais de 20 e tantos anos, acompanhando idosos residentes no bairro da Vila Clementino. Hoje são mais de 3 mil. Naquela época era mais ou menos uns 1.700. Que a gente acessou batendo de porta em porta, fazendo um recenseamento. Então isso foi muito bom porque a gente encontrou alguns poucos idosos extremamente saudáveis, né? E isso era uma raridade. Como assim? E uma das coisas que caracteriza esse idoso extremamente saudável é um idoso que tem sono reparador. Então, isso já é um dado importante da gente levar em conta. Extremamente importante. Né? Porque as pessoas, né, eu já ouvi isso de várias pessoas, assim, dormir é perda de tempo. Né? Uhum. E a pessoa não percebe que esse suposto 1/3 que a gente deveria passar dormindo é fundamental para a gente poder ter uma boa vida. É o que vai garantir a continuidade da vida, né, com qualidade por um bom tempo. Isso, então é um dado fundamental. E essas pessoas eram pessoas que dormiam bem, né? Contrariando, inclusive, hoje se acredita, por uma questão estatística, que o sono do idoso é picado. E a minha dúvida é, né, aquela famosa frase altamente filosófica: se Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. E encontrou a resposta. Então, parece que, na verdade, as pessoas que aprenderam a viver bem continuam dormindo bem. E por isso não adoecem. Bom, e isso hoje é um dado extremamente importante, porque a universidade, talvez a universidade de medicina mais famosa do mundo ocidental, pelo menos, que é Harvard, saiu de um modelo mecânico de homem, né? Quer dizer, de uma medicina mecânica, onde se eu tenho um problema,
eu tenho uma solução ou cirúrgica ou medicamentosa para a constatação, para o fato concreto de que o adoecer crônico, e quando eu falo de adoecer crônico, eu estou falando de hipertensão arterial, né, ou pressão alta, de diabetes, né, açúcar no sangue. Que são as doenças mais presentes, né? Isso, depressão, obesidade, né, as questões de gordura no sangue, né? Então, tudo isso, hoje se sabe, também com dados bem concretos, bem consistentes, que a causalidade dessas situações é da ordem de 80% relacionada ao estilo de vida. Apenas 10% a 15% genética e outros fatores. Então, ficou muito evidente que o estilo de vida é o grande, vamos dizer, o grande gatilho, portal, o grande portal para você conseguir saúde. E Harvard já se tocou disso. Então, hoje, a medicina ensinada em Harvard é a medicina do estilo de vida, que o médico deixa de ser apenas um prescriptor, né? Então, não tem sono, toma remédio para dormir. Ah, está com muito sono, toma remédio para acordar. Não sei o quê, né? Então, em pouco tempo você fica dependente totalmente do remédio, né? Isso. Não, e mais do que isso... E sem qualidade de vida de qualquer forma. Com todas as intoxicações e tudo mais, efeitos colaterais e tal. E hoje, então, a medicina de Harvard é uma medicina do estilo de vida que se ancora em 3 pilares, que é alimentação, manejo do estresse, e aí que entra a meditação do ponto de vista de Harvard, e atividade física. Ok. Né? Então, e o sono reparador seria uma resposta desses 3 feito em harmonia. Isso já existe, por exemplo. Assim, a atividade física gera sono reparador. Pessoas que tinham um sono picado, não sei o quê, começaram a fazer atividade física, né? Porque às vezes a pessoa passou a vida com uma rotina de trabalho e tal, que impedia uma atividade física regular, e daí, por exemplo, sei lá, se aposenta ou reduz a sua atividade de trabalho e sobra um tempo para fazer atividade física. Só que ela não tem o hábito de fazer isso. E já estava habituada a tomar uma série de medicamentos. Mas daí, por orientação, ela começa a fazer atividade física, começa a meditar, começa a fazer relaxamento, começa a olhar para a alimentação e todos aqueles medicamentos que ela precisava tomar, ela não precisa mais. Né? E foi isso que a gente demonstrou num ensaio clínico que a gente fez num hospital de um bairro periférico de São Paulo, que é o bairro de São Mateus, né? No Hospital Geral de São Mateus, com auxílio da Maridite, que era diretora na época do hospital. Sem ela a gente não teria feito esse trabalho. E o que a gente... Um trabalho super simples, mas que deu um resultado maravilhoso. A gente ensinou 140 idosos moradores no bairro de São Mateus a meditar. E acompanhamos, assim, rigorosamente. A qualidade do ensino foi muito importante. Tá. Teve dificuldade da aceitação da técnica por eles? Quanto tempo da adaptação e reconhecimento dessa técnica? A gente criou a seguinte metodologia. No primeiro mês, eram todos voluntários, óbvio, né? Ainda não existe meditação injetável, então a pessoa precisa se voluntariar a fazer a meditação. Né? Então tem que ter o esforço e o trabalho dela. Né? E a Dedicação. determinação e tal. Então, eram 140 idosos voluntários, como eu disse, e que no primeiro mês iam ao hospital 2 vezes por semana, então nas terças e quintas de manhã. Tá. Daí, a partir do segundo mês, só nas quintas. Era um encontro de cerca de 2 horas, das 10 ao meio-dia, e que a gente construiu gradualmente a estrutura de meditação com eles e atendíamos a todas as dificuldades. Então, eu sento, mas acontece isso. Tá bom, então faz assim, assim, assado. Então, Vocês foram ajudando eles a adequar a técnica de meditação para a rotina deles. E daí a dúvida de um ajudava o outro. E o que a gente observou, que no final de 2 para 3 meses, as mudanças já tinham sido enormes, a ponto da gente resolver fazer um inventário. E o que a gente observou? Que os dados
estão disponíveis em pesquisa, tudo a gente pode, né, oferecer para quem quiser detalhes, mas ao redor de 70% deles deixaram, né, fizeram toda uma trajetória que eu já vou falar, mas o fato final é que deixaram de ser hipertensos, diabéticos, obesos, 70% deprimidos. do grupo inicial de 140. Esses 140 idosos, eles te encontravam presencialmente, então, 2 vezes ao mês, 2 vezes na semana no primeiro mês, porém a meditação era praticada diariamente, não era? Vamos dizer, o compromisso deles era de meditar 2 vezes ao dia, logo após acordar e no final da tarde, né? E ainda fazer um relaxamento antes de dormir. Né? Não, já vai ficar claro que não é muito interessante meditar antes de dormir. Porque meditar, uma maneira simples, né, de explicar o que é meditação, meditar é colocar o cérebro num modo, né? A gente agora está bastante habituado a usar esse termo modo, né? A gente entra no avião, põe o celular no modo avião, no modo silencioso e tal. Então, o cérebro também. A gente pode colocar o cérebro em vários modos. Então, o modo meditativo coloca o cérebro em ondas cerebrais do sono profundo. Então, é como se a pessoa entrasse num sono profundo, porém, estando plenamente alerta, né? Então, se você está indo dormir, não é muito interessante você ficar plenamente alerta para depois ter que dormir. Sim. E a meditação tem essa capacidade, também fazendo uma comparação com o mundo digital, né, o mundo da computação, ela tem essa capacidade de reset, né, de colocar você no modo operacional de novo. Então, por isso que é importante a gente fazer logo ao acordar, porque você, digamos assim, faz um saneamento, uma higienização de tudo que aconteceu durante a noite. Os pesadelos, os desconfortos, a noite que eventualmente não foi tão bem dormida, etc. Então, fazendo logo ao acordar, você já dá uma higienizada nisso. Fazendo no final da tarde, você higieniza todos os seus transtornos do dia. Porque dia sem transtorno não é dia, né? Precisa ter um transtorninho para ser dia. Uma vida equilibrada tem que ter suas movimentações. Então, e seus acontecimentos. Daí no final do dia você faz de novo. E daí isso eu tenho acompanhado, assim, inclusive lá em São Mateus isso foi marcante. Os filhos chegavam para mim e falavam: doutor, o que o senhor está fazendo com a minha mãe? Né? Porque, nossa... Eu ia te perguntar a mudança de comportamento, isso, né? Ela mudou totalmente. Ela é outra pessoa em casa, tal, né? Então, a pessoa que tem uma vida de trabalho, por exemplo, né? E no final do expediente, se não for às 6, que seja às 6h30, às 7, até às 8, mas enfim, antes de virar a página, né? Antes de sair do trabalho e ir para outra atividade, mesmo que seja uma academia, uma escola, ou simplesmente voltar para casa para conviver com a família... Seria bom parar e meditar. Medita, volta a ser você mesmo e daí você reinicia. Esse seu comentário sobre o filho dessa paciente que falou: doutor, o que aconteceu com minha mãe? Ela mudou. Eu acho que é legal a gente retomar esse ponto, porque você evidenciou, dentro desse estudo clínico, a reversão de doenças físicas, doenças crônicas, que é extremamente importante. E algo que as pessoas questionavam se a meditação, que aparentemente é algo só mental, iria repercutir em respostas físicas. Ok. Só que entre o início da meditação até a resposta física tem esse estágio, onde a pessoa começa, então, a acalmar, colocar as ideias e os sentimentos, né, as emoções, na devida medida. Né? Na medida que eu estava envolvido com essa pesquisa do envelhecimento, a gente teve toda uma necessidade de entender melhor a pessoa. E daí a gente passou a trabalhar não mais com um modelo só como se o homem fosse uma máquina, mas entendendo o homem como sendo físico, sim, mas também metabólico, vital, mental e supramental. E todos nós somos, em essência, um espírito. E esse espírito almeja a manifestação. Então, a meditação é fundamentalmente a ferramenta para que esse propósito espiritual possa se manifestar. E quando isso acontece, a doença se torna desnecessária.
Nossa. Então, Fantástico. é simples assim. Então, Isso responde, talvez isso também responderia bastante a questão da reversão do quadro de depressão, porque parece que a depressão de é uma certa não forma, expressão. é uma não expressão, é não enxergar esse propósito. Isso, que lindo. isso. Eu queria só fazer um comentário aqui. Tem uma ouvinte que sempre acompanha, que é a Isabel Esteves, e ela está falando aqui. Ela está se chamando de velhinha e ela está adorando, na verdade, a sua conversa, doutor. E ela falou que a gente precisa muito mesmo voltar a falar sobre nós velhinhos e o processo de envelhecimento, que é o que você está evidenciando aqui. Queria mandar também um beijo para Rita. Ritinha linda, o Silvio que mandou um abraço para você, doutor Silvio de Oliveira, a Vânia Marques que sempre está presente, um beijo a vocês todos. Voltando aqui para você, eu vou deixar o contato dele com vocês, meninas e ouvintes, para vocês entrarem em contato com eles. Mas voltando para essa questão emocional, fantástico você reencontrar e se reconectar com o seu propósito de vida. E como que eu posso, então, ou o ouvinte que está acompanhando aqui, pode dar esse primeiro passo para iniciar, de fato, a meditação? Que a gente está no nosso reta final aqui do programa. O que você indicaria para aquele que tem esse desejo, esse chamado de iniciar essa caminhada? Então, a porta de entrada para a meditação é aprender a estar no presente. Né? Então, eu preciso aprender isso se aprende, a gente tem recursos para isso. Eu acho que a gente não tem tempo para fazer isso aqui agora, infelizmente, mas quem sabe numa próxima oportunidade, ou quem tiver interesse, entre em contato. Sim. Porque, inclusive, a gente, a partir de agosto, a gente vai ter uma atividade virtual, quer dizer, à distância, então pessoas de qualquer lugar, né, mesmo de fora do Brasil, podem participar, que vai ser agosto, setembro e outubro, né? Com uma jornada minuciosa sobre como atender a cada às necessidades de cada uma das dimensões. Então, reconhecer quais são as dimensões e reconhecer o que cada dimensão necessita para que eu possa ser responsável pelo sucesso da minha vida. Né? Ok, vamos deixar combinado então que a gente vai fazer um programa só disso, para você explicar essas dimensões e essa expansão, que é viável alcançar essa expansão. Tá bom. Só que eu preciso conectar você com os nossos ouvintes. Tá. Conta um pouquinho do seu trabalho, o seu site, o seu contato, para eles poderem se conectar com o você. O site é do Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata. A gente hoje não pode falar tanto, né, o que é ecologia médica, mas... É um trabalho maravilhoso, ouvintes. Se conecte lá e acompanhe. E o site é www.florescernamata, tudo junto, .com.br. Tem página no Face, no YouTube. No Instagram, que eu vi que você posta uns vídeos, né? Tem várias coisas lá. E tem um telefone? E pode mandar o WhatsApp para 11 99624 2028. Para essa turma que vai acontecer, então, nos 3 próximos meses que você comentou, o contato é o WhatsApp? Eu acho que sim, porque daí, na verdade, é uma parceria do Centro de Ecologia Médica com o Instituto Ambiental. Okay. Então, as pessoas que tiverem interesse, mandam para mim e eu vou fazer contato com o local de inscrição, né, que é o Instituto Ambiental. Sem ser essa quarta agora, né, dessa semana que entra, na última quarta de julho, a gente vai oferecer uma live gratuita falando de tudo isso e explicando o que vai ser essa jornada de 3 meses. Fantástico. Então, ouvintes, se conectem a ele, se conectem a mim também aqui, através das mídias sociais, acompanhem essas datas e aproveite essas palavras, esses recursos e esse conhecimento que ele trouxe hoje para poder iniciar essa caminhada. Então, sair da inércia. Às vezes a gente fica um pouco angustiado e apático, né? Sem entender muito bem os caminhos, mas se a gente não esclarecer a mente, né? Se não, como eu sempre falo, né? Se não envolver, aquecer o seu coraçãozinho, né? Do que te traz a fé, a esperança e o amor, é difícil que aquela mudança ou aquela transformação, a realização da nossa vida venha sem o nosso primeiro passo. Muito obrigada mais uma vez, agradeço de coração, agradeço a você, querido ouvinte, eu espero você no sábado que vem, sempre mais fortalecido e consciente. Um beijo no seu coração, até lá.